Isso. Gani, eu quero aproveitar que você falou sobre MST, porque o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse hoje que invasões de terra dificultam o processo de reforma agrária. Durante a audiência na Câmara Federal, Fávaro declarou que invadir terras não faz sentido em um governo com diálogo com movimentos sociais, e temos aí imagens de integrantes do Movimento Sem Terra. Ele participou da Comissão da Agropecuária ali na Câmara. Agora, Fávaro também tem articulação com outras autoridades que poderiam, então, fazer com que essa fala dele tivesse força na prática. Como é que vocês veem essa dualidade entre o que o Ministério da Agricultura ou o ministro da Agricultura está dizendo em relação ao MST e entre o que é feito pelo governo federal em relação ao movimento? Gani. Tem duas hipóteses. Uma hipótese é para o agronegócio. Então, o ministro faz aquele discurso que agrada o agronegócio. Seria um aceno. Um aceno aqui, mas as relações com o MST do governo continuam, né? Então, é algo meio dialético. Você tem essa hipótese. Uma outra hipótese é que, de fato, o ministro é um estranho no ninho. E aí ele não concorda com a orientação do PT, a orientação do governo, essas ligações do governo com o MST, e ele está rompendo com isso. Se essa segunda hipótese ela for verdadeira, aí pode ser até que o ministro saia do seu cargo. Segré. Eu cada vez que escuto o ministro, gosto mais dele. Estou perto do amor quase. Eu estou emocionado. Mas eu acho que aí pode acontecer a seguinte questão. Para o ministro, o MST e o governo estão dialogando. Mas para o MST, pode considerar que o governo está enrolando. Que diga, olha, dialogar não é o suficiente. O que a gente quer é isso. Pode me dar? Não, então não é diálogo. Você está demorando qualquer questão que eu possa pedir. E aí é uma questão em que o poder do ministro terá que prevalecer pelo poder do MST. Porque claramente o governo do PT está mais perto do MST que do governo do ministro Fávaro. Piperno, quero ouvir você para a gente poder arrematar esse assunto e voltar com a operação hoje contra Jair Bolsonaro e outras 6 pessoas, porque a gente tem mais informações aqui. Fala aí. O Segré está desenvolvendo quase que um amor platônico pelo ministro Fávaro, né? Agora, é verdade. De fato, eu concordo com muito do que você falou, porque o timing do governo é muito diferente daquele do MST. O MST quer tudo para ontem e sob pressão. O governo sabe que ele não pode ceder. O governo vai precisar, repito isso toda hora, vai precisar dos votos, ou pelo menos de parte dos votos da bancada do agronegócio para aprovar, por exemplo, a reforma tributária, porque a reforma tributária vai impactar o agronegócio mais em cheio. Então o governo precisa negociar com eles. Como é que o governo vai agora abraçar o MST dependendo disso na frente? E outra coisa, já falei que o MST comete muitos erros de estratégia. Uma das coisas, já falei de algumas coisas que poderiam ser feitas outro dia, mas um outro tipo de argumentação que o MST poderia usar era exatamente apontar para o governo, quem sabe lá na rua, em frente a algumas propriedades aqui do estado de São Paulo, que são terras devolutas e que estão perto de passar as mãos dos invasores com descontos aí de pai para filho.